igreja vai subir. Amém? A qualquer momento. Porém, não antes do toque das 7 trombetas. Amém, irmãos? A igreja sobe. Porém, ela só sobe quando se tocar as 7 trombetas. Amém? A igreja não vai subir assim, sem passar por uma perseguição. A igreja não vai subir sem primeiro que não venha a grande apostasia. A igreja vai ver tudo isso. Amém? A igreja vai ver tudo isso. A igreja ela vai contemplar. Nós vamos contemplar as religiões se unindo. Amém? Se unindo para adorar a besta que emerge do mar, se unindo para adorar a besta que emerge da terra, se bem que o falso profeta, na verdade, ele não vai querer adoração, ele nem pode, né? Porque, na verdade, o falso profeta ele vai adorar até o próprio líder religioso lá, quer dizer, o líder político. O falso profeta ele vai adorar o anticristo. E esse falso profeta também ele vai fazer com que todas as pessoas do seu sistema religioso, de todas as denominações da face da terra, eles vão fazer esse ajuntamento, congregar essas pessoas. Em cada estado eles vão ter uma sede, né? E pessoas de várias igrejas, a Bíblia diz, vão se unir para adorar o anticristo. E infelizmente, irmãos, vai ter muita gente da nossa mesma fé que vão aderir a esta falsa religião. Infelizmente. E é com muita tristeza no meu coração que eu declaro aqui para os irmãos, né? Infelizmente, eu, você, nós não estamos de maneira alguma livres de cair neste movimento, de seguir este movimento ecumênico, que o cenário, na verdade, já está preparado. Amém? Só basta Deus dar a ordem. Amém? Pode começar. E aí, irmãos, se prepare, porque as coisas vão estreitar na face da terra. As coisas já estão difíceis para quem está no verdadeiro evangelho, para quem está na verdadeira fé. As coisas já estão difíceis, mas é com tristeza no meu coração e ao mesmo tempo com alegria que eu digo isto, né? Quando isto começar a acontecer, aí vem a parte da tristeza. Quando isto começar a acontecer, muitos de nós vamos ceder, vamos sucumbir, vamos perecer, vamos se entregar. Amém? Ou seja, resumindo, concluindo, nós vamos passar para o lado da besta. Nós vamos passar para o lado do anticristo.
muitos de nós. Amém? E eu não estou de fora, você também não está de fora. Se eu não vigiar, eu vou fazer parte dessa grande multidão que vai se unir a essa falsa religião chamada ecumenismo. Você também pode fazer parte dessa falsa religião chamada ecumenismo. Se você não vigiar, se você é uma pessoa materialista, capitalista, se você segue a doutrina, né, desses líderes religiosos, né, gananciosos, que eu não quero citar nome, porque a minha boca é santa. Amém? A minha boca é santa. E eu não quero falar no nome desses líderes religiosos, porque o nome deles estão apodrecido. E se eu pronunciar o nome deles, eu estou pecando. A minha língua vai ficar suja. Entendeu? E a minha língua, que Deus santificou e purificou pelo sangue de Jesus, não pode se contaminar com esses nomes. Então eu não vou aqui pronunciar o nome deles, porque eles não são dignos dos nomes deles saírem pela minha boca. Amém? Mas vocês já sabem quem são. Esses homens capitalistas, empresários, que têm título de bispos, têm títulos de apóstolos, têm títulos de pastores. Nem preciso falar quem são, que vocês sabem. Eles são os mais famosos e estão aí no topo da lista de Deus para o dia do juízo. Amém? E quem segue eles, amém, também vai dançar. Porque não estão dando ouvido e não estão nem procurando saber, nem conhecer e nem ouvir o Evangelho de quem verdadeiramente vive o Evangelho e prega o Evangelho verdadeiro. Amém? Então é isso. A ira de Deus vai vir, está chegando. Mas a ira do diabo também está chegando. O Apocalipse revela 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Amém? Eu não quero falar das 7 trombetas hoje, nem das 7 taças. Mas eu vou me limitar somente falando do primeiro selo. Amém? Presta atenção. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. Amém? Vou ficar só nesse primeiro selo. Amém, irmãos? Então é isso. Esse primeiro selo, ele assim, ele dá a impressão, ele nos dá a impressão que ele é uma pessoa boa. Dá uma impressão que é alguma pessoa de poder que vai se manifestar em favor da humanidade, em favor do povo de Deus.
E na verdade, não é. Não é. Tem muitas pessoas, muitos pastores, estudiosos da palavra de Deus, que diz que a pessoa do primeiro selo é Cristo, é Jesus, porque, né, o primeiro selo ele mostra um cavalo branco e o seu cavaleiro com uma coroa e com um arco na mão e saía para vencer, determinado para vencer. E quem tem essas características é Cristo, de fato. Cristo sempre foi vencedor. Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Amém? Porém, se você aprofundar no Apocalipse e ler o Apocalipse até o capítulo 18, você vai ver que lá no capítulo 17 e no capítulo 18 já começa a dar indícios, no capítulo 16 em diante, aliás, já começa a dar indício do final da grande tribulação e de uma expectativa que fica no ar, quando nós estamos lendo o finalzinho do Apocalipse ali, de que Cristo realmente está para vir. E nós vemos isso ali no capítulo, se não me falha a memória, Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a seguir, que diz assim, presta atenção. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto, salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aqui. Amém? Então veja bem, olha o contraste, mas com um pouco de semelhança, amém? Mas com um grande contraste, né? Você vê que o capítulo 6 de Apocalipse dá um entender, uma leve impressão, para quem não estuda, não busca, né? não examina, não procura ver em outras fontes para comparar, né, os pontos de vista dos pregadores, né? Estudar livros diferentes, por exemplo. Então, quem não estuda, quem não busca, quem não examina, vai achar, na primeira pregação que ele ouvir, ele vai se convencer que ali no capítulo 6 é Cristo
que está vindo no início da grande tribulação. Mas como que pode Cristo vir no início da grande tribulação? Certo? Sendo que quem tem que se manifestar no início da grande tribulação, os apóstolos, Deus revelou isso para os apóstolos. Amém? Principalmente para Paulo. É o anticristo que tem que se revelar no início da grande tribulação e não Cristo. Por isso que eu declaro para os irmãos aqui e afirmo que o primeiro selo do Apocalipse, que está no capítulo 6, não é Jesus. Ali é o anticristo. Certo? E por que o anticristo? Porque o anticristo, ele vai vir com boa aparência. Ele não vai vir com a aparência de um Hitler. Amém? Ele não vai vir com a aparência de Saddam Hussein. Ele não vai vir com aspectos, por exemplo, de um presidente, por exemplo, que nem da Coreia do Norte. Um cara de ditadura forte, ruim e má. Não. Ele vai se apresentar ao mundo como se fosse Deus, solucionador das pátrias, resolvedor de todos os problemas, dos pobres e dos ricos e das situações financeiras. Ele vai procurar dar um jeito também para unir as religiões. Então ele vai vir como cordeiro, ele vai vir de branco. Então por isso que a Bíblia diz lá que ele vem montado num cavalo branco. Amém? Justamente para as pessoas pensar que ele é o Messias. Ok? Então, por isto é que Apocalipse 6, como diz aqui, ó, no primeiro selo, diz que ele recebe uma coroa, ou seja, é isso mesmo, ó, primeiro selo, capítulo 6, veja bem, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes clamar com voz de trovão, vem, olhei e diante de mim estava um cavalo branco, olha aí, já dá uma impressão que é Jesus, mas não é, amém? E seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, tá certo? Uma coroa. E ele recebia um arco. Jesus, ele vem com a espada, e não com arco. Dá para os irmãos entender por que não é Cristo, e sim o anticristo? Olha o contraste. Amém? Arco. A arma dele está aqui como um arco. Amém? Mas Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, que Jesus, ele vem com uma espada afiada que sai da sua boca, a qual julgará todas as nações. Amém? Então, por isso que nós sabemos que Apocalipse 6 revela o anticristo, e não a Cristo Jesus. Amém? Então veja bem, diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. Ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a vencer. Amém? Então, olha o contraste de Apocalipse 6 para Apocalipse 19, versículo 11 a seguir. Jesus, aqui no versículo 15, ó, versículo 14, aqui fala que Jesus ele vem com vestidos de linho fino, bem alvo e puro. O cavaleiro lá de Apocalipse 6, ele não vem com esse vestido dessa maneira. Amém? Outro detalhe, embora Jesus venha também montado em cavalos brancos, né? Mas você vê que o anticristo ele gosta de imitar, ele vem como imitador, como um suposto Cristo, um falso Messias. Então veja bem, versículo 15, Jesus, olha a arma de Jesus. Em Apocalipse 6, o cavaleiro vem com o quê? Com um arco. Amém? Aqui em Apocalipse 19, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus ele vem com uma espada. E uma espada afiada que sai da sua boca para ferir as nações.
Então lá é arco, aqui é espada. Amém? Jesus não pode vir no começo da grande tribulação. Porque se ele vir no começo da grande tribulação, se for ele no primeiro selo, se fosse Jesus no primeiro selo, não iria haver necessidade de ser abertos os outros 6 selos, não iria haver necessidade de se tocar 7 trombetas, e não iria haver necessidade de Deus derramar 7 taças, 7 cálices, né? As 7 taças da ira de Deus, sem mistura, ou seja, sem mistura de misericórdia. Amém? Deus vai derramar as taças para matar mesmo, é para matar. As 7 taças do Apocalipse vai ser derramada para matar, porque ela não vai ter mistura de misericórdia. Amém? Então, se fosse Cristo que viria, e que se fosse Cristo ali do Apocalipse capítulo 6, versículo 1, no primeiro selo, não ia haver nada disso. Porque Cristo já ia dar um jeito na situação. Amém? Ele já ia dar um jeito. Porque seria Cristo que estava vindo. Amém? Então, como que nós sabemos que não é Cristo? Por causa de Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 16. Jesus ele vem com manto, vestido de linho fino, alvo e puro. E nas suas coxas, nesse manto, vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, olha o contraste. Por isso que nós sabemos que Cristo ele vem só no final da grande tribulação, ao toque da última trombeta. Amém? O apóstolo Paulo se refere à última trombeta lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Amém? E aqui em Mateus, ou seja, em Apocalipse mesmo, capítulo 10, se não me falha a memória. Capítulo 10, versículo 7, diz assim: E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas, tanto na antiga aliança, como para os apóstolos também. Amém? Assim como Paulo diz lá, 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala que Cristo virá na última trombeta, né? E aqui também, está revelando isso, Apocalipse 10, versículo 7. E que nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, o 7º anjo é o que está com a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta é a última trombeta. Depois dessa, você não vê mais nenhum toque de trombeta aqui no Apocalipse. Então, essa aqui é a última trombeta que Paulo está mencionando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, se não me falha a memória. É essa última trombeta que Paulo está mencionando. Amém? Então está aqui, o mistério do arrebatamento, provando que o arrebatamento ocorre no final dos 7 anos da grande tribulação, e não na metade, como muitos dizem que vai ocorrer. Na metade, ou alguns dias, ou um mês, 2 meses, a igreja é tirada da terra. Não. A profecia de Deus, ela não pode ser desfeita nem rasgada por revelação de homem. E o Espírito Santo não vai dar uma revelação para um homem, certo? Contrariando a própria palavra dele. Se Deus fala que são 7 anos de grande tribulação, é 7 anos. Não é 6 anos, nem 5 anos, nem 4 anos, não. É 7 anos. Daniel, a profecia dos 7 anos de grande tribulação, Daniel deixa bem claro, lá no profeta Daniel, que são 7 anos mesmo. E bem-aventurado quem espera até mais um pouquinho. Mais um pouquinho de 7 anos. A Bíblia diz no finalzinho do capítulo 12 de Daniel. Quem espera um pouquinho mais, Deus chama ali de bem-aventurado. Então ainda é mais que um pouquinho de 7 anos.
Não é nem 7 anos exato. Amém? Aí alguns pegam o texto de Mateus, capítulo 24, se não me falha a memória, e traz uma revelação em cima disso, dizendo, mas Jesus falou que ia abreviar os tempos, porque senão nenhuma carne se salvaria. Esse abreviar dos tempos, irmãos, não é que ele vai vir na metade da grande tribulação, ou no 4º ano da grande tribulação, não. Esse abreviar que Jesus está falando é um abreviar assim, depois que a profecia dos 7 anos ter se completado literalmente. Aí ele vem na hora certa, no tempo certo, que se cumprir a profecia dos 7 anos. Ele não vai deixar esperar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vem na hora certa. Ele abrevia tudo. Tá certo? Porque dentro desse contexto de 7 anos, quando Cristo vem no final desses 7 anos, isto aí já é um abreviamento. Praticamente já é um abreviamento. Mas Deus não pode rasgar a sua palavra. E a profecia de Daniel, que são 7 anos, 70 semanas, não durar 7 anos e durar menos que 70 semanas. Amém? Então, tem que se cumprir literalmente. Essas 70 semanas é o abreviar de Deus. Não vai ser 71 semanas. É 70 semanas. E aí, isso já é um abreviar. A última semana de Daniel, no final dela, quando Cristo vir, isso já significa um abreviar. E tem irmãos que não conseguem compreender isso. E acham que Jesus Cristo vai vir antes, tirar a sua igreja da terra. Ou seja, eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação inteira. Entre aspas, vamos pôr um entre aspas aqui, né? Porque como que a igreja vai passar pela grande tribulação inteira se Jesus tira a igreja no 4º ano da grande tribulação? A profecia nem cumpriu. Isso é impossível. O que nos dá a entender é que esse abreviar é no final da grande tribulação. No toque do 7º anjo. E essa última trombeta ela vai tocar quando? No final da grande tribulação. Não é na metade, é no final. Não tem como Deus tirar a igreja da terra antes. Isso é impossível. Amém, irmãos? Bem que eu gostaria que Deus tirasse a igreja, que esse abreviar fosse na metade, ou nos primeiros meses da segunda metade. Poxa, seria uma maravilha se fosse isso, mas não vai ser assim. A profecia ela vai se cumprir literalmente. E esse abreviar de Cristo é no final. E quais são os sinais? Quais são os sinais? E a prova que Deus vem no final? É o sol escurecer. É os sinais ali de Mateus capítulo 24, versículo 29. 29, 30 e 31. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do firmamento. E os céus serão abalados. Quando que isso vai acontecer? No final da grande tribulação. Por meio do que isso vai acontecer? Por meio da vinda de Jesus Cristo. Jesus vem, o sol escurece, a lua não dá sua claridade, e por causa do poder de Deus, os meteoritos começam a cair sobre a face da terra, em grande abundância, matando todos os ímpios. Amém? E praticamente todos os ímpios, né? Com mais a espada que sai da boca afiada da boca de Jesus, né? Para aniquilar também junto com esses sinais todos os ímpios que foram predestinados para o inferno, por terem aceitado a marca da besta. Amém? Mas Deus ele vai poupar os remanescentes de cada país, vai poupar o remanescente da igreja para o arrebatamento e vai poupar o remanescente de Israel, para, através de Israel, governar o mundo inteiro com a sua igreja, né, no reino milenar, que também vai ser literal. São 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, com a sua igreja. Amém? Então é isso.
esse abreviar é no final da grande tribulação. Amém? Então Jesus Cristo, ele vem no final da grande tribulação, como diz aqui Apocalipse capítulo 10, versículo 7. A 7 trombeta, a última trombeta, ela vai tocar no final da grande tribulação. E penso eu que as quatro primeiras trombetas tocam na primeira metade da grande tribulação. As outras 3 tocam na última. Amém? Porque a segunda trombeta do Apocalipse, irmãos, o Senhor me mostrou ela em 3 sonhos, em 3 visões. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, que se chama Sustentáculo da Verdadeira Fé. Amém? Então é isso. Nós temos que vigiar e ficar esperto, porque a hora que abrir o primeiro selo, esse é o anticristo, que vem montado num cavalo branco. Amém? Isso é tudo simbologia, né? É lógico que ele não vai vir montado num cavalo branco, amém? Mas isso significa ele querer se parecer com Cristo, mas com o poder de Satanás nas mãos, com as armas de Satanás na mão, um arco. Amém? Então ele vai convencer todo mundo e todo mundo vai adorar ele. É isso que vai acontecer. Ele vai fazer um ajuntamento das religiões. Tá? Então toma cuidado para você não se render a isso. Quando esse primeiro selo que já está para se abrir, que é óbvio, nós não vamos ver o selo se abrir, mas a hora que surgir um homem aí, irmãos, superdotados de inteligência, amém? Resolvendo muitos problemas, resolvendo problemas financeiros, políticos e etc., pode ter certeza que o primeiro selo foi aberto, a igreja não foi arrebatada, porque não vai ser, a igreja vai passar pela grande tribulação, a maioria dos cristãos vão morrer na grande tribulação, a maioria, e um pequeno número Deus vai guardar para o arrebatamento. Esta que é a verdade, e nós temos que estar preparados, ou para o arrebatamento, ou para morrer por Cristo, ou para morrer em alguma tragédia, mas morrer em Cristo. Amém? Isso que é importante. Então está aqui, ó. Amém? Apocalipse capítulo 19 é o verdadeiro Jesus, que vem no final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6 não é Cristo, tá? Como muitos pregam. É o anticristo, com todo o poder de Satanás, que vai vir como um homem bonzinho. Mas na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, quando completar 3 anos e meio, ele vai mostrar as suas unhas e as suas garras. E os seus dentes afiadinhos. Amém? E ele vai romper o pacto de paz que ele vai fazer com Israel no começo da grande tribulação. Amém? E ele vai inspirar uma grande perseguição contra a igreja e contra os judeus. Mas no final da grande tribulação, com o sopro da sua boca, Jesus vai aniquilar ele e o falso profeta e vai inaugurar o lago de fogo, que arde com enxofre. Aleluia. Amém. Que assim seja, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Amém? Então vamos vigiar. Amém? Porque agora eu vou dar um indício aqui do porquê a igreja vai passar por perseguição. Amém? Porque tem muita gente que prega que o arrebatamento vai ser agora. A igreja nem foi perseguida, nós passamos umas lutinhas de nada, os ímpios às vezes sofrem até mais do que a gente, não é verdade? A gente não passou por nada ainda e tem gente pregando que o arrebatamento vai ser a qualquer momento. Estão tudo iludido. Estão tudo sonhando, vão cair da cama e vão quebrar a cara no chão, porque a igreja não vai sair da terra, porque as escrituras sagradas não apoiam esses sonhos, essas visões mentirosas que muitos estão tendo aí e jogando no YouTube, dizendo que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Isso é sonhos mentirosos, amém? Porque não tem apoio bíblico esses sonhos. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10,
que a nossa reunião com o Senhor nos ares não se dará antes que se manifeste a grande apostasia e o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. Então ali ele está deixando bem claro que a igreja passa pela grande tribulação. Amém? E saiu da própria boca do Senhor Jesus que nós vamos passar pela grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 31. Amém? Versículo 31. E logo após a tribulação daqueles dias, que tribulações que é essa? A grande tribulação. Eu enviarei meus anjos nos quatro cantos da terra e reunirei os meus escolhidos até as extremidades do ar. Amém? Lá no céu. Então, saiu da própria boca de Jesus que o arrebatamento é depois da tribulação daqueles dias. Então, esse negócio de pré-tribulacionismo, de que a igreja vai sair da terra assim, pisando em favos de mel, isso é mentira do diabo. Amém? Isso é heresia. Estão sonhando, estão dormindo. Amém? E quando eles acordar, eles vão quebrar a cara, porque eles não vão estar preparados para passar pela grande tribulação. Recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha só o que aconteceu com a igreja aqui, ó, com a igreja primitiva. E nós não somos melhor do que eles. Amém? Veja bem. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a seguir. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Olha aí. Ok? Então, olha a igreja aqui sendo perseguida, abandonando seus bens materiais, tá? Perdendo tudo e andando de cidade em cidade. E ainda sem divulgar o evangelho. Porque eles estavam assombrados por causa daquelas perseguições. Amém? Então, a igreja primitiva, que eram mais santos do que nós, que eram também noiva do Cordeiro, passaram por isso? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos melhor do que eles? Para não passar pela grande tribulação? E essa igreja que está aqui agora, nós merecemos passar pela grande tribulação. Nós merecemos. Tá? Porque nós estamos muito a desejar do que o Senhor quer dessa igreja atual aqui agora. Então nós temos que passar pela grande tribulação sim. Por sangue de Cristo realmente ter efeito na nossa vida. Porque só estão querendo viver um evangelho de jardim de infância. Só buscando casamento, casa, carro, posses. A igreja só quer viver no bem bom, mas não quer seguir as pisadas do Cordeiro. Jesus disse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em João capítulo 16 ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, igreja, você quer ir para o céu? Você vai ser perseguida, mas você tem que vencer o mundo. Aleluia. Amém? E para você vencer o mundo tem que te perseguir. Se você for um falso cristão, uma falsa cristã, o mundo não vai te perseguir. Então você não vai vencer o mundo. Então você só com rótulo de cristão, para o céu também você não vai. Amém? Para você ser um cristão de verdade, o mundo tem que te perseguir. Se o mundo não te perseguir, você não é crente. Ok? Então, essa igreja de agora, que representa a Laodiceia, tem que passar pela grande tribulação sim. E pela grande tribulação inteira. E são os 7 anos. Ok? Nada de 3 anos e meio, nada de um pouquinho depois dos 3 anos e meio e Jesus tira a igreja, nada disso. Deus ele vai cumprir a sua palavra cabalmente sobre a face da terra. Aleluia. Então está aqui, ó. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Não preciso falar mais nada, né? Mas eu vou continuar. Versículo 20 a seguir, ó. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. No capítulo 12 aqui, olha só o que a Bíblia diz, ó. Olha o que aconteceu com Pedro. E Pedro não era igreja? Pedro não era igreja? Pedro também não fazia parte da noiva? Pedro era apóstolo. Mas como que nós vemos esses apóstolos de hoje em dia aí? Amém? Podres de rico, cheio de dinheiro. Bispos podres de rico, cheio de dinheiro. Pastores podres de rico, cheio de dinheiro. Os mais famosos, e também tem um monte de menos famosos aí que também está na mesma linhagem, está no mesmo caminho. Tem apenas poucos apóstolos, poucos pastores, e são os verdadeiros apóstolos, bispos, pastores e evangelistas, os verdadeiros, são os menos conhecidos. Quase ninguém conhece. Tá certo? Quase ninguém conhece, assim como eu. Eu sou apóstolo. Para quem não me conhece, eu sou apóstolo Sidney. Tá certo? Sou super desconhecido e sou apóstolo. E creio que sou verdadeiro. Amém? Agora, os conhecidos, eles não são apóstolos verdadeiros. Nem pastores, nem bispos verdadeiros. Eles são mais empresários. Mais empresários. Tá certo? E muitos até se rendem à política. Fica do lado de partidos políticos, etc. Quer dizer, comprovando que realmente são reprovados pelo Senhor. Embora tenham uma palavra forte, tenham muito conhecimento, mas isso não leva para o céu. E isso não comprova que a pessoa é salva. Amém? Porque isso é apenas parte do dom que eles receberam de Deus. Amém? Mas cadê os frutos do Espírito neles? Você não vê. Você vê os frutos da carne. Ganância, querendo cada vez mais conquistar, pregando um evangelho falso, pregando o pré-tribulacionismo, evangelho da prosperidade. Tá certo? Tudo coisas que mantêm eles no topo da sociedade. Entendeu? E eles não querem perder isso. Por isso que eu chamo eles de falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores. Aleluia. Então olha aqui, ó, o verdadeiro apóstolo aqui, ó. Olha o que aconteceu com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, olha aí, ó. Matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada, certo? Nós vemos que Estevão já tinha sido morto pelos judeus, apedrejado, né? Olha o que fizeram agora com o Tiago. Amém? Agora escuta aí, ó, vou continuar. Ó, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que esta atitude agradava aos judeus,
prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Olha aí, apóstolo Pedro, que era pobre, certo? Era rico com Deus e cheio do Espírito Santo, mas era pobre, tá certo? Olha aí, ó, sofrendo perseguição e sendo preso. Olha só. Prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados, cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Amém? A igreja não ficava se preocupando com campanhas de prosperidade, para receber casa, bênçãos financeiras, carro, casa, ou seja, os bens daquela época também, né? Certo? A igreja estava preocupada, sabe com o quê? Em orar para Deus usar os apóstolos para ganhar almas para o reino de Deus. A igreja orava para Deus dar o livramento para os apóstolos e para quem pregava a palavra de Deus. Essas eram as campanhas que eles faziam, não campanha de prosperidade. Tá certo? Então olha aqui, ó. E nem fogueira santa, ungindo caneta, ungindo lenço, para as pessoas receberem prosperidade. Nada disso. A verdadeira igreja não faz isso. E a igreja bíblica, agora do tempo de Jesus, também não fazia isso. Olha aqui como que eles oravam. Tá? Eles oravam para Deus usar os pregadores para ganhar almas para Jesus e para libertar os servos de Deus das mãos dos ímpios. Olha o que a igreja estava fazendo aqui. Ó. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E olha só o que aconteceu. E aconteceu que, na noite anterior, em dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes. Olha só o que fizeram com o santo homem de Deus. E 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si, e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Amém? Então olha aí, ó. Olha o que a noiva do Cordeiro passava, né, no tempo dos apóstolos. Aí nós lemos a história da igreja, nós vemos o que a noiva do Cordeiro passou terrivelmente durante todo o período medieval da Idade Média. Tá certo? E agora, nós aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos,
em Portugal, né? Na maioria dos países, hoje em dia, o que a igreja está sofrendo? Fala para mim. Que perseguição nós estamos sofrendo? Os crentes, sim, lá no Oriente Médio estão padecendo perseguição de morte. Lá, sim, mas na maioria dos países, inclusive no Brasil, que perseguição nós estamos passando? Nenhuma. Nós passamos lutas, perseguição, nós que pregamos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro, como eu, por exemplo. Tá certo? Mas igual eu, você conta nos dedos. Eu não sei você, meu irmão, como que você vive o evangelho. Não sei você, minha irmã, como você vive o evangelho. Mas se você não prega aí na rua, nas praças, por aí por fora, você não é perseguido, não. Se você prega só na internet e dentro de igreja, você não é perseguido, não. Mas se você é pregador que nem eu, que segue o Cordeiro aqui fora de verdade, aí você se prepare o lombo, porque você vai ser perseguido sim, certo? Entra no meu canal do YouTube, vocês vão ver meu testemunho lá, amém? Não preciso nem falar mais nada, eu falo e eu provo, e eu gravei algumas coisas, tá? Então, quem está falando aqui para vocês é pessoas que é um homem que vive o evangelho, não só prega não, mas vive também, e vive muito mais do que quem está na igreja. Homens santos de Deus, homens de Deus, de verdade, que estão dentro da igreja, não fazem o que eu faço aqui fora. Então eu posso falar, eu tenho autoridade para falar, eu tenho autonomia do Espírito Santo para falar. Porque o que eu estou falando é porque eu vivo mesmo, e eu provo. Amém? Então, receba essa palavra, meu irmão, receba essa palavra. A noiva do Cordeiro vai ser perseguida. E a igreja não vai ser tirada da terra pisando em favos de mel, não. Vivendo num mar de rosas, não. A igreja vai passar pela grande tribulação inteira, sim. Porque Jesus Cristo não é mentiroso. O apóstolo Paulo não é mentiroso. E eu também não sou mentiroso. Nós vamos passar pela grande tribulação inteira, os 7 anos. Porque a Bíblia confirma isso. É a palavra de Deus que garante isso. Eu gostaria que não, mas nós vamos passar sim. Porque senão Jesus é mentiroso, os apóstolos são mentirosos, e eu também estou sendo um mentiroso aqui. E eu tenho certeza que nós não somos mentirosos, porque eu provei aqui na palavra que nós vamos passar pela grande tribulação, e inteira, os 7 anos. Então se prepara, meu irmão. Não, cai fora desse evangelho de prosperidade, e cai fora de você acreditar que a qualquer momento a igreja sobe. Não cai nessa não, porque o anticristo vai vir. E Jesus só vem no final, como eu mostrei aqui na Bíblia, no capítulo 19, certo? Do Apocalipse, é que Jesus vem. E é naquela vinda que a igreja sobe. Não tem nada de arrebatamento secreto, não. É naquela vinda que a igreja sobe. Depois que a maioria da igreja já ter sido morta. Os que ficar vivo é o povo do arrebatamento. Amém? Então essa é a mensagem, esse é o recado. Amém? E que você receba essa palavra e que a graça de Deus seja com você até o fim. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, se Deus quiser, estaremos aqui até a próxima live para trazer mais uma mensagem poderosa da parte de Deus para vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e todos os seus familiares também, em nome de Jesus Cristo. Amém.